só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se frustrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se frustrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se frustrar? Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor. Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar. Se fecho os olhos, ouço tua voz a me chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração. Nothing can separate. Even if I ran away, your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. be afraid.
There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans raise, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Boa noite, galera! Poxa, que bom que você está aqui comigo, você que está já entrando aí nessa live. É um prazer muito grande começar mais um Talk Go, agora num formato um pouco mais diferente. E eu tenho também aqui alguns convidados que ainda não vou falar, calma. Eles vão se apresentar, vão falar, mas de início de conversa, eu queria que você fizesse um pequeno favor para mim. Tá? Se você está no celular, assistindo o Talk Go pelo celular, você vai clicar em compartilhar e depois você vai clicar em escrever publicação, tá bom? Você fazendo isso, você compartilha direto esse link que está ao vivo e lembrando que você também pode fazer já a sua pergunta para o que a gente vai falar aqui, tudo bem? Então, eu agradeço a você. Aproveita, se você ainda não segue a página da igreja, você clica lá, segue, ativa o sininho de notificação para que toda vez que a gente entrar online, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Lembrando também que nós temos um canal no YouTube que você pode se inscrever e também ativar o sininho de notificação. Você não pode ficar de fora, que tudo que é feito aqui é feito de qualidade para chegar com qualidade até você. Bom, hoje eu estou com convidados que são para lá de especiais, são grandes amigos. Eu estou aqui com o meu querido amigo, pastor Pedro Anastácio, que está aqui do meu lado. E, pastor Pedro, boa noite. Muito obrigado pelo convite de você estar aqui no Talk Go. O Talk Go está muito feliz, a equipe está feliz. Quando a gente fala aqui, parece que tem uma multidão aqui, né? Mas nós estamos muito felizes por você estar aqui conosco. Muito boa noite, a alegria é minha, prazer muito grande de poder estar participando hoje aqui com vocês, de compartilhar, né, tudo aquilo que Deus tem feito, tem realizado na nossa vida. Obrigado pelo convite, que a nossa noite seja uma noite maravilhosa. Glória! E também nós estamos aqui, nada mais, nada menos do que quem? Pastora Camila, uma mulher de Deus, que nós estamos aí, né, Pastora Camila, fazendo aí um tempinho aí que a gente está criando esse relacionamento, essa amizade, ela que entra muito mais em contato com a pastora Mariana, minha esposa, do que comigo, mas veio a ideia de convidá-la também para participar do Talk Go, e eu quero dizer, pastora Camila, que eu estou muito feliz e confesso que a ansiedade não é de Deus, mas eu passei uma semana ansiosa para chegar nesse dia, porque eu tenho certeza que hoje, além de informações que nós iremos passar para aqueles que estão nos acompanhando, as pessoas também vão entender o que são as casas de recuperações e qual a importância dela, principalmente hoje. Pastora Camila, muito bem-vinda, seja bem-vinda aqui ao Talk Go, uma boa noite, e você pode falar com o seu público, o nosso público, que é todo nosso. Boa noite, amigo, boa noite, amigos, a paz do Senhor. Estou muito feliz também de estar aqui, honrada mesmo com o convite. A gente está aqui, né, para somar no reino, amém? Amém. E lembrando também, deixando claro para todos vocês telespectadores, que tudo que foi feito aqui foi higienizado também, porque eu tenho certeza que alguns de vocês ficam preocupados em relação ao microfone. Tudo aqui foi feito uma higienização para que haja segurança e também que todos nós possamos cumprir aí até mesmo o que o decreto diz, a questão de distanciamento e isolamento. Você que está em casa, se cuide, não fique de bobeira, mesmo que o shopping tenha aberto ou qualquer outro tipo de atividade, evite de sair, vamos nos cuidar, preserve a sua família, preserve quem está próximo de você, tá bom? Então, hoje a gente vai começar falando aqui sobre a dependência química, até mesmo a casa de recuperação e a importância dela.
Antes de qualquer coisa, pastor Pedro, eu quero mandar um beijo também a todos os seus queridos membros que estão aí acompanhando. Eu tenho certeza que tem sido, eles estão felizes, estão te vendo, né? A pastora Camila também com certeza deve ter aí as suas digníssimas que estão te acompanhando. Com certeza já teve uma aí que estava ligando, irmã Vigia, não pode ligar no meio do online, a gente está ao vivo. Por enquanto vocês não podem ligar nem o pastor Pedro nem a pastora Camila, mas eu digo para vocês, faça a sua pergunta, vai ouvindo aqui a nossa entrevista, pintou uma dúvida, você vai mandar para o André, pode enviar comentários também que nós estaremos lendo ao vivo e respondendo tudo aquilo dentro da palavra, e aquilo que a gente vai fazer é solucionar e resolver todas as suas perguntas em nome de Jesus. Pastor Pedro, eu gostaria de começar contigo e dizer também que eu não vou falar Senhor, né? Porque nós estamos aqui em pastores, então vamos falar como amigos, amém? Eu vou falar você, senão eu vou te chamar de velho. Aí você me falar Senhor para mim também, eu vou me sentir velho. Então vamos ficar na moral e falar assim, bem jovial, amém, pastora Camila? Amém, eu não vou falar senhora não, senão... Aí, velho, você concorda? Concordo plenamente. Amém. E eu quero dizer uma coisa, aqui a gente bebe água natural, aguinha com gás. Pastor Pedro foi privilegiado, aguinha com gás, e a pastora Camila falou, não, eu quero aguinha natural. Então está abençoado. Pastor Pedro, eu não vou ficar só nas minhas palavras também, porque eu sei que eu falo, porque pastor fala pra caramba mesmo. Isso é bênção. Mas diga para aqueles que ainda não te conhecem, quem é o pastor Pedro Anastácio, casado com quem, tem filho, filha, qual é o seu ministério? Fala um pouquinho sobre você aí. Maravilha. Então, pastor Pedro Anastácio é um jovem pastor, amém, né, de 35 anos, nascido e criado na cidade de Cabo Frio, né? Há 14 anos que a gente vem no desafio de pastorear a igreja evangélica Nascidos de Deus. E a nossa comunidade, no caso a comunidade terapêutica, ela é um braço social da igreja, ela é uma extensão da área social do ministério, né? Então a gente tem 14 anos ali como pastor da igreja local. Nossa igreja pode dar o endereço? Pode, por favor. Na Rua do Forno, número 17, aqui no Jardim Esperança. E sou casado, vou fazer 15 anos de casado agora em dezembro, né? Minha esposa, a pastora Keila, acredito que ela está me assistindo. Tem que chegar um pouquinho o microfone perto aí. O Acredito diretor já está de olho em você aí. Já está de olho em mim. Acredito que ela está me assistindo agora. Um beijo para minha esposa. Pastora Keila, um abraço, um beijo para você. Para você, tá? A senhora não. A minha filha Esther, de 11 anos. Então, sou pastor, sou esposo, sou pai, né? E a nossa trajetória é essa. A gente tem uma história aqui porque a gente faz parte aqui da cidade já há algum tempo. Ou seja, todo o tempo da nossa existência. É verdade. Pastora Camila, fala um pouquinho também aqueles que estão acompanhando essa transmissão. Quem é a pastora Camila? Que eu tenho certeza, assim, isso a gente pode falar, que a Igreja de Cristo, aqui nós, Ministério Atos, nós temos ajudado tanto a comunidade terapêutica como a missão Talitha Cumi, né? Que são casas de recuperação de homens e mulheres. E nós conhecemos um pouco a pastora Camila pelo contato, pela necessidade, pelo help que às vezes pede, mas quem ainda da igreja não conhece você, pastor Pedro conhece, mas a pastora Camila ainda não conhece, como estão conhecendo agora. Então diga para eles, quem é você? Bom, eu também sou uma jovem pastora, 31 anos, trabalho com a dependência química há mais de 10 anos. Iniciamos o trabalho aqui em Cabo Frio há aproximadamente 2 anos. Não sou daqui. Há 3 anos atrás eu vim para cá. Sou de Nova Friburgo. Hoje a missão Talitha Cumi é uma igreja também. A Casa Talitha é um braço da igreja. A Casa Lázaro também, porque iniciamos o trabalho somente com mulheres. Mas pela necessidade até mesmo de familiares das próprias alunas, o Senhor, Ele propôs em nosso coração, né, e nos chamou para trabalhar também com os meninos. E hoje são as 2 casas. E o nosso foco realmente é alcançar essas mulheres. O foco sempre foi, por isso Talitha Cumi, muitas pessoas não entendem, mas Talitha Cumi vem de Marcos 5:49, quando Jesus chama a filha de Jairo e diz, Talitha Cumi, levanta-te, menina. Então, o foco principal e inicial sempre foram as mulheres.
E eu falo por experiência própria de vida, da onde Deus me tirou. Tenho um histórico com o meu esposo. Meu esposo foi viciado em crack por muitos anos. Hoje meu esposo é uma bênção, está lado a lado comigo no ministério, na obra, me ajuda em tudo, participa de tudo. É um somador, né? Somador. E a gente hoje pode dizer que realmente Deus tem trabalhado. Cheguei aqui, começamos o projeto vendendo empadinha. E o dinheiro das empadinhas, o Senhor ele tem abençoado e tem feito grandes coisas. Amém. Pastor Pedro tem essa questão de que o pessoal tem vendido quindim. Quindim, Não é? sedante. Eu já comprei muito quindim quando eu tinha um estúdio aqui do lado da igreja e o pessoal passava aqui, aí eu vi a camisa e eu falei assim, você é lá do pastor Pedro Anastácio? Ele é. Então pode falar, não sei se eles davam um recado. Sim, sim. Falava assim, ó, fala que o pastor Júnior é apaixonado pelos quindim, que você passar sempre o que eu vou comprar. E pastor Júnior, te interrompendo, e a gente não fez um negócio aqui. Boa noite, pastora Camila. Boa noite, Apesar pai. da gente já estar batendo um maior papo aqui antes, né, mas publicamente, e dizer assim da minha alegria também de estar aqui com você, porque a gente também conhece o trabalho, respeita um trabalho importantíssimo, né? A gente estava falando anteriormente sobre a necessidade na cidade desse trabalho, então eu louvo muito a Deus pela sua vida, pela sua coragem, de ter trago você para Cabo Frio para nos ajudar, para somar. Muitas pessoas são abençoadas através de você aqui. Tá? Amém, pastor. E quero falar, pastor Júnior, que está falando do quindim, da importância da galera que está nos assistindo agora, fazer exatamente esse reconhecimento. Eu sei que está muito difícil, porque não somos só nós dois, existem outras instituições. Do modo geral, a maioria não tem assim um patrocínio, não tem uma ajuda governamental, e a gente tem que dar um jeito de levantar recursos, né? Eu, por exemplo, creio que a Camila passa pela mesma situação que eu. A nossa igreja ela não tem condições de sustentar totalmente o custo do projeto. Então a gente precisa, a igreja de Cristo, pastor Carlinhos, a igreja aqui é uma igreja, por exemplo, que é parceira nossa, nos ajuda muito. Mas a gente precisa não só dessa ajuda, tem coisas que a gente precisa subsidiar e não tem, e a gente alcançou através desse programa de reinserção também, né? No meu caso lá, os quindins, o desinfetante, e que as pessoas que estão nos assistindo, elas se sensibilizem nessa questão, pastor Júnior, de identificando um trabalho sério, seja meu, seja da pastora Camila, de outro amigo, e colaborando dentro da sua possibilidade. Como eu disse, sei que é difícil porque são muitos. Hoje, onde a gente passa, tem alguém, tem uma comunidade, tem uma pessoa autônoma também fazendo esse mesmo processo, mas identificou, é um trabalho sério, é um trabalho que você conhece. Se não conhece, procure saber da seriedade do trabalho e ajude, invista, porque a gente só está de pé, como a pastora falou das empadinhas, né? O meu caso lá, a gente só está sobrevivendo porque tem gente, e aí vai o meu agradecimento a todos aqueles irmãos. Eu sou falante também, pastor fala muito, que colaboram. Eu quero agradecer por quem ajudou nas empadinhas da pastora Camila, por quem ajuda nos quindins, nos desinfetantes, porque sem essas pessoas a gente não conseguiria chegar até onde a gente tem chegado. A gente quer ir mais longe, né, Camila? Mas a gente é grato por essas pessoas, por essa colaboração. E eu deixo aqui também uma experiência, na verdade, uma atualização de uma pessoa que eu gostaria de falar sobre o seu Jerônimo. Muitos conhecem ele como o Senhor Baiano. E muitas pessoas, vizinhos, perguntam, gente, cadê seu Baiano? Ele foi embora para a casa dele. Então, seu Baiano, ele era dependente do álcool e ele viveu dias complicadíssimos, e até aqui em off nós estávamos conversando, e eu disse que eu citaria esse exemplo para as pessoas terem a noção de como o seu Baiano estava. Não me recordo a idade dele, mas ele já é um senhor, né? E ele trabalhava à noite e ele chegava muito bêbado em casa. Ele é conhecido, né? Porque ele era garçom, ele é garçom. Exatamente, trabalha como garçom. É um homem até muito bom, mas teve um dia que ele estava tão bêbado que ele foi subir uma escada onde eu moro lá, e ele caiu do 7º degrau e veio rolando a escada. E naquela cena ali, e eu conversando com o pastor, falando assim, olha, o seu Baiano caiu de novo. E quantas vezes a gente pegava ele na rua também, e às vezes muito alcoolizado, e levava ele para casa com a cara toda ralada.
e de repente houve a oportunidade de entrar em contato contigo e levá-lo para a casa da comunidade terapêutica. E eu recebi uma foto, queridos, do seu baiano, gordinho, diferente, totalmente diferente. E o mais legal disso tudo é que parece que ele arrumou alguém também, né? Sim, conheceu inclusive na comunidade. A história do seu Jerônimo ela é muito interessante. A pastora Adriana esteve pregando lá na igreja e ela falou para a gente a respeito de que ela estava orando com vocês no Vale. Ela disse que o Senhor falou com ela, né, a respeito dele e de levá-lo lá para a comunidade. O pastor Carlinhos, então, conversou, imediatamente a gente acolheu. Ele chegou lá, inclusive, com o rosto machucado, na época, e o pastor falou muito bem dele e tal, e ficou com a gente até mais do que o período, que a gente tem um período assim, de tratamento em torno de 9 meses, no caso da nossa instituição lá. E aí ele chegou a passar mais de 9 meses, porque a gente orientou que ele ficasse mais um tempo, que ele se firmasse, por causa da questão da solidão, ele estava distante da família, ele é só aqui em Cabo Frio. E nesse processo ele conheceu uma senhora que tinha também um filho na comunidade, fazendo tratamento. Eles começaram a conversar, se a namorar, e hoje eles estão juntos. Eu almocei com eles ontem, eu acho que essa foto deve ter sido essa mais recente. Então vou pedir, quando eu passar a palavra à pastora Camila, vou pedir que você envie para o diretor aquela foto para ele colocar. Legal. Tá bom? Para Tá, o pessoal entender quem é o seu baiano. Sim. A gente está fazendo até uma quebra de anonimato, mas pela amizade que a gente tem com ele, tudo, eu creio que não tem nenhum problema. E aí o legal, ele está bem, né? Ele aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, batizou, né? Hoje ele ajuda, essa senhora tem uma pensão lá em São Pedro da Aldeia, ele ajuda ela na pensão, ela ainda está na luta com o filho na dependência, mas ele está firme. Isso já tem mais de um ano. Então é muito bacana esse retorno. Você lembrou-se num caso sensacional, que muito nos motiva a continuar. É quando a gente olha para situações como a do seu baiano que a gente se sente assim animado de dar prosseguimento ao trabalho. E tem outros, né? Tem o Vanderlei também, que foi daqui da igreja, o pastor levou, através de um café que vocês fazem aqui, e hoje está lá comigo, é coordenador, inclusive, lá do projeto, do sítio, é todo na responsabilidade dele. Benção. E aí entra o tema que ainda há esperança. É incrível porque às vezes as pessoas elas não conseguem saber para onde ir ou o que fazer, não é isso, pastora Camila? Quem são essas mulheres que chegam lá na missão Talitha Cumi? Quem são essas mulheres que chegam lá? O que elas passaram para elas serem acolhidas lá? Olha, até mesmo ao contrário do que muitas pessoas pensam, chega para a gente muitas mães de família mesmo, mulheres conhecedoras da palavra, e que normalmente, na maioria dos casos, por causa da codependência, que é algo que a gente precisa tratar com muito cuidado quando se trata de recuperação feminina, porque a maioria iniciaram devido a um relacionamento abusivo, devido a um relacionamento com algum dependente químico, entraram na questão da depressão e muitas coisas, e às vezes até mesmo por não ter muita, não digo opção, porque opção a gente sempre tem, né? Eu falo para elas, a gente sempre pode escolher o caminho certo, o caminho correto, mas por desespero ou por várias coisas entraram para a questão da droga, da dependência química. Então a maioria que estão comigo hoje são mães, são mulheres que entenderam. As mais jovens que ainda estão assim, meio que descobrindo esse mundo e não querem. Então é um trabalho muito minucioso. A gente tem que ter um olhar muito, realmente entender a motivação, o que levou, porque a maioria chega lá depressiva e que já vieram de muito abuso durante toda a vida. Então, são mulheres que realmente precisam de um carinho, de uma atenção especial, a gente, né, mostrar que tem outra saída, não é simplesmente se entregar, se afundar a depressão, a droga, que Jesus Cristo ele muda a história. Né? Amém. E que, sim, ainda existe uma saída, né? Ainda existe uma solução, tanto para aqueles, né, que
estão agarrados com drogas, com a parte alcoólica, e essas mulheres também que talvez, acredito que se sentem talvez tão sozinhas, sem saber, sem amparo, por mais que tenha lei, mas acho que você disse tudo aí. A questão do abraço, do carinho, da atenção, a parte minuciosa, de talvez você olhar dentro dos olhos e mostrar a ponta da esperança, que é aquela luz no fim do túnel. E eu acredito que muitas pessoas não conseguem enxergar isso pelas decepções, porque criam-se monstros, criam-se terrores e pânicos em suas cabeças e o seu coração dilacerado. De repente você vem com um abraço, você vem com aquela parte da palavra de Deus que traz o conforto, traz o refrigério, e elas começam a provar isso e elas começam a ver que sim, existe essa esperança. Eu queria aproveitar aqui, dizer para você que está assistindo, se você conhece algum empresário que tem um bom coração, porque, queridos, isso é uma ação evangelística, isso é uma ação missionária. Porque quando a gente está falando aqui de casas de recuperação, como o pastor Pedro disse e a pastora Camila, é um braço da igreja, ou seja, são missões. E às vezes, pastor Pedro, a gente acha que fazer missões é só ir para a Coreia, ir para a África, não é isso? É ir para tantos outros lugares e, na verdade, a gente está dentro de uma cidade. E, pastora Camila, fala para o pessoal o que você disse sobre Cabo Frio. Olha, o que eu comentei, antes da gente iniciar aqui, Cabo Frio é um campo excelente para a obra, porque muita gente carente, tem muita gente necessitando da palavra. Apesar de terem muitas igrejas, glória a Deus por isso, mas existe muita gente na rua precisando exatamente desse abraço que a gente estava conversando, precisando desse olhar, esse entendimento, que a gente é tudo igual. É o que eu passo sempre para as meninas lá, que eu sou a aluna mais antiga. Então, assim, não sou diferente, porque consegui, glória a Deus, estar vivendo debaixo dessa graça, porque a graça um dia me alcançou. Eu tento deixar isso bem claro para elas, que a mesma graça que alcançou mudou a minha história, mudou a história da minha família, pode mudar a história delas também. Então, assim, Cabo Frio tem espaço para quem quiser trabalhar, muita gente precisando realmente que a igreja entenda que nem todos foram chamados para fazer a mesma coisa que o pastor Pedro. Sem dúvida. Nem todos. Cada um vai ficar na vocação que foi chamada, mas quando a gente entende que a gente é um, como muito bem o pastor Pedro falou, sabe? Eu me sinto muito honrada, pastor, de estar com o senhor, admiro muito o seu trabalho. E quando a gente entende que a gente trabalha junto para um mesmo reino, a igreja aqui, já agradeço imensamente a pastora Mari, assim, que toda vez que eu preciso está à disposição, o pastor Carlinhos. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que a igreja tem despertado, a igreja em Cabo Frio, de uma forma geral, tem entendido que ninguém faz nada sozinho. Cada um na área que foi chamado, uns vão estar lá fora, evangelizando, abraçando, trazendo, a gente vai outros cuidar. Consolidando. Outros vão... E aí, quando eles saem também, eles precisam ser encaminhados para um corpo curado, um corpo que vai realmente tratar e dar continuidade ao tratamento. Então, a gente tem muito trabalho, muita coisa com para certeza. fazer. E eu deixo para você que está assistindo que você pode ser um missionário. Talvez o seu tempo hoje ele seja um pouco complicado, mas eu sempre coloco no grupo da igreja, pastores, que seja um missionário trazendo 1 quilo de alimento para a ação social, você é um missionário, porque talvez você não entenda isso. Quando você traz 1 quilo de alimento para ajudar, você está abençoando uma família. Você está fazendo a sua parte social, você está fazendo a sua parte missionária. Talvez você não tenha coragem nem de falar que Jesus te ama, porque você é tímido. Você precisa quebrar essa timidez. Mas você fazendo isso, ajudando uma comunidade, procurando saber até mais sobre informações, vou pedir para o André, tanto colocar aqui, como aqui, ou embaixo, não sei onde que ele colocou, o telefone de vocês para quem quiser embaixo. Quem quiser entrar em contato tanto com a comunidade terapêutica que está aqui, como a Missão Thalita Cume, você pode entrar em contato, você vai falar com o pastor Pedro, vai falar com a pastora Camila, lembrando que são 2 comunidades, 2 casas
uma distinta da outra, porém eu nem sabia disso. Quando eu convidei os dois, eu não sabia que eles se falavam entre si. E eu vejo que foi algo muito de Deus isso, né? Porque na verdade nós estamos aqui interligados. Porque nós aqui da Igreja de Cristo abençoamos vocês no momento da dificuldade e vocês se falam, ou seja, eu vejo que isso é igreja. Te interrompendo. Por favor, senão só eu que falo. A gente faz com essa questão da divulgação, da captação de recursos, porque existem muitas coisas interessantes nesse processo. Não vou nem falar disso, que eu quero falar um pouquinho do que você falou sobre missão. Mas nesse processo de divulgação do projeto, estou falando lá da comunidade, então as pessoas que pegam o nosso telefone, elas têm as suas necessidades, né? Cada uma tem uma necessidade diferente da outra. É a questão da dependência química, a questão de menores, né? Que seria até um outro assunto para uma outra ocasião, porque tem esse fato, né? Nem toda comunidade, nem toda instituição trabalha com menor. E aí vem a questão feminina, que eu, por exemplo, Camila, de 10 anos, pastora Camila já vem militando nessa área. Eu estou engateando, sou novinho nisso aí, devo ter entre 3 a 4 anos que a gente vem fazendo esse trabalho. E o que acontece? E aí começava a ter ligações nesse sentido. Poxa, mas eu estou com uma pessoa, inclusive já me ligou mulheres chorando, pedindo ajuda, e eu não tenho essa estrutura, né? Não tenho como atender essa pessoa. E aí surgiu Camila na nossa vida, com a missão Thalita, e aí a gente começou tem é aquilo que você falou, tem uma saída, né? Tem uma ainda existe uma saída. Ainda existe uma saída. Então, liga lá na Camila. Aí eu liguei, perguntei. Porque na verdade não existe coincidência. Existe a Jesuscidência ou Cristocidência, né? E a pastora Camila, assim, eu fico impressionado com a coragem, porque pelo que eu sei, ela não cobra pelo trabalho que ela faz. E eu estou responsável por uma instituição e os custos são altíssimos. É simples, gente. É simples, pastor Júnior. Se você colocar uma pessoa comendo uma quentinha de R$10 no almoço, outra na janta, são R$20 ao dia. Durante 30 dias são R$600. Nós estamos falando assim, só de 2 refeições. Você coloca um café da manhã, você coloca um lanche à tarde, você coloca higiene pessoal, corte de cabelo, médico, dentista, tirar documento. Então, qualquer pessoa sensata consegue fazer essa conta. Custo de água, de luz, etc. E é algo assim, que quando você vai fazer a matemática, só sobrevive porque Deus está na nossa frente. E ela não cobra. Então, as pessoas ligavam, liga na pastora Camila e pode falar com o pastor Pedro que te indicou, Camila, não, pastor, pode mandar, e a gente faz esse link, inclusive também de homens, como ela tem a Casa Lázaro, quando eu estou com alguém que o perfil não se encaixa na nossa comunidade, que a pessoa não conseguiu adaptar, porque tem isso, né? Como igreja, a pessoa chega aqui na Atos e às vezes ela não se identificou aqui. Ela vai para outro lugar. Isso, né? quando ela não bebe a água do bebedouro. Do bebedouro. Porque se beber água do bebedouro já era. É a mesma coisa lá na Nascida de Deus, não se identificou lá, vem para cá, vai para outro lugar. E isso acontece em comunidade, tem essa verdade. E aí a gente faz esse link, eu ligo para a Camila me liga, quando não é para ela, ligamos para outras pessoas. Mas você falou de missão, você me fez recordar de um filho importante desse processo. Eu era só pastor, ainda muito jovem, isso em 2006, eu estava indo para dirigir o culto, era verão, aquele solzão de verão, eu subi no morro, a pé com minha esposa, eu ainda usava mala 007, quem me conhece sabe da mala, e passou um grupo de moças, assim, e a gente tinha muito pouco jovem na igreja naquela época, e eu dentro de mim falei, poxa, umas jovens bonitas podiam estar indo lá para a igreja agora e tal, para cantar no louvor, para participar da igreja. E ao mesmo tempo o Espírito Santo me trouxe aquela verdade dentro de mim assim, mas e o alcoólatra? E o mendigo? E o usuário de droga? Você também sente, aquilo veio muito forte dentro de mim, você também sente esse mesmo desejo de que eles vá à igreja, de que eles frequentem a sua igreja? Esse mesmo sentimento de alegria que você sentiu ao ver essa jovem passar, esse desejo que você teve de que elas estivessem lá, você sente dessa inserção dessas pessoas na igreja? E eu fui até a igreja pensando nesse processo, como que seria a recepção dos irmãos, no caso de uma situação dessa, de uma irmã
que tá no vício, de um mendigo, de um alcoólatra. A pessoa muitas vezes ela não era mendigo, mas ela se tornou morador de rua, ela está em situação de rua por causa do álcool, a família não conseguiu mais. E aí veio esse pensamento, e logo em seguida, logo no ano seguinte, próximo à igreja onde eu estava pastoreando, se eu estiver tomando tempo, você me dá um sinalzinho aí. Não, vai lá, pode ir. Que eu estava pastoreando. É porque a gente já tem até pergunta. Tinha um senhor que ele ficava, esse senhor é conhecido, não vou citar o nome dele, que ele ficava pelas ruas, ele tem família, mas ele ficava pelas ruas, ele incomodava, ele se jogava no chão, o carro passava muito próximo e tal, e eu comecei a orar incessantemente pela vida daquele senhor. Eu nem conhecia ainda o trabalho de comunidade terapêutica, mas aquele desejo de ver aquele homem liberto. Eu comecei a orar pela vida daquele homem, comecei a orar. Eu tinha um propósito de oração na igreja às 6 horas da manhã, e um dia o Senhor me deu uma palavra dizendo para mim que não era para eu desistir da vida dele, porque o Senhor ia libertar aquele homem. É uma história interessante porque ele não é crente, mas para a glória de Deus, esse homem não vive mais nessa situação que ele vivia antes. Então, missão, eu acredito que é isso. E, de uma certa forma, ele provocou essa necessidade, porque eu cheguei a pegá-lo um dia, levar para minha casa, colocar lá em casa, e aí foi que eu fui começar a conhecer. Foi uma ativação até ministerial. Sim, eu me incomodei com aquela situação, e eu que tinha que fazer. Então, aonde eu vou colocar? Não tem, vamos levar para casa. E aí vai acontecendo, se deixar a gente vai falando direto, então eu vou ficar quieto. André, nosso diretor aí, quais são as perguntas, comentários? Nós temos aqui a pastora Adriana. Primeiro, ela chegou falando aqui que são convidados muito especiais. Ela fez uma pergunta, e também tem a do presbítero Júnior com a Mary Ellen, que as perguntas se assemelham. A da pastora Adriana foi o seguinte: como foi esse chamado para esse ministério de recuperação de homens e de mulheres? E o do presbítero Júnior e da Mary está escrito o seguinte: como iniciaram esse trabalho e como foi esse chamado? Então, querendo ou não, o pastor Pedro acabou já relatando. Agora a pastora Camila. Olha, começou na minha conversão. Eu me converti com 15 anos, mas era uma filha muito rebelde. Tinha 15 anos, mas estava grávida. Tinha saído da casa dos meus pais, ido morar em um outro local, numa comunidade. E aí me converti dentro de um baile funk. Após a morte de um jovem, o Espírito Santo foi dentro do baile falar comigo e falou assim: olha, é isso que você quer para o seu filho? E aí eu saí dali, desesperada, fui para minha casa, coloquei um CD da Fernanda Brum, o Apenas um Toque, e o Espírito Santo falou para mim. E quando o Senhor me chamou, ele disse para mim naquela mesma noite, ele falou: você vai em busca de muitas vidas, assim como você, muitas meninas. E eu, com 15 anos, desesperada, apaixonada por Jesus, me apaixonei por ele e comecei a pregar para os meus amigos da escola, minhas amigas, e graças a Deus muitas hoje estão na presença do Senhor. Tenho algumas que hoje são pastoras, missionárias, e assim, desde então o Senhor vem falando. Ali o meu coração ardeu, eu queria ir para o CTMDT, queria fazer escola missionária, mas tinha um bebê. Como que eu ia para uma escola missionária e ia cuidar de um filho, mãe solteira? E aí um dia o Senhor falou: você vai aprender na prática, vou te lançar lá dentro. E comecei a fazer capelania na primeira Batista de Niterói. Saía de Friburgo, ia para Batista. Deus colocou uma agente penitenciária na minha igreja. Comecei a visitar presídio com ela após os 18, né? Comecei a entrar. E aí o coração ardia. Foi quando a gente começou, há aproximadamente 10 anos, em Nova Friburgo, a primeira comunidade terapêutica, chamada Crescer. Era só para meninas. Meu filho era pequenininho, eu ia para dentro de Jacarezinho, para dentro da Rocinha, desesperada por Jesus, e resgatando. E hoje a gente... Aquela fome que te consumia e te fazia enxergar só vidas, né? Aquele Isso. desejo. Eu sempre falo aqui, até para os jovens, para ficar atento sobre essa ativação ministerial, porque às vezes a gente fala assim, igreja. Aí quando você vê na igreja, você só acha... Isso é uma mentalidade super comum.
Ministério de louvor, ministério de intercessão, ministério pastoreio, mas é muito mais do que isso, né? Porque normalmente o membro, quando ele chega na igreja, a primeira coisa que ele pensa é entrar para o ministério de louvor. Ou quando é isso, não, quero aprender a pregar. Mas que na verdade, eu sempre disse isso, eu sou enfático nisso, dizendo que a sua vida é o seu maior testemunho. E quanto mais fome e sede você tem de Deus, quanto mais você se entrega, mais você se importa em querer alcançar outras pessoas. Como nesse caso, eu me recordo quando, a gente só não pode perder um pouco a linha do raciocínio, mas eu me recordo quando eu me converti há 20 anos atrás, a minha avó já orava por mim, orava pela família, um colega de escola, ele orava pela sala toda. E eu fiquei sabendo com o tempo que mais ou menos ali 60%, 70% dos meus colegas aceitaram Jesus. E ele me chamava para ir para a igreja, aquela coisa de eu ir, eu não queria, até que um dia eu fui no encontro com Deus, me converti, e a primeira pessoa que eu quis chegar e falar assim, cara, a gente está jogando no mesmo time. E eu lembro disso, que ele caiu para trás, a casa dele é um gramado assim no portão, ele fez assim, ó, tipo, desmaiou. Eu falei, que isso, cara? Cara, eu não acredito, glória a Deus. O cara ficou tão feliz que aquilo marcou minha vida. E a partir dali, tem um amigo meu que fala assim, Júnior, você é o único de todos nós, de antes, da geração passada, que faz as mesmas coisas do início. Eu sou o mesmo cara que mexo no som da igreja, faço a iluminação, teatro, louvor, só não fazia o lance da pregação. Mas o resto, eu faço a mesma coisa. Aí eu falei assim, cara, eu sou apaixonado por teatro, eu sou apaixonado por evangelismo urbano, eu tenho uma satisfação enorme. Eu fui comprar ração ali perto da igreja, aquela raçãozinha daquele senhor ali, do bigodinho. Não, ele tirou o bigode, na verdade. Aí acho que era a neta dele que estava ali. Aí na hora que eu fui sair, eu falei assim, eu voltei e falei assim, pô, eu preciso te falar uma coisa, cara. Deus mandou falar, ela olhou assim, eu falei, como assim? Eu falei, olha, é tempo de você se arrepender. Eu falei assim para ela. Falei, pô, tá na hora de se arrepender, não acha não? E ali eu fui conversando com ela, fui explicando para ela, falei assim, olha, eu tenho certeza que muita gente aponta o dedo e fala que você vai para o inferno. E isso é um fato, mas também existe um lugar no céu que está separado para você. E ali eu falei, posso fazer uma oração? E fiz uma oração por ela, ou seja, às vezes eu sou impulsionado, meu sogro perdeu o celular. Liga eu, né, ligo para lá para bloquear o celular, porque quem ficou com o celular perdeu, não tem utilidade nenhuma. Né? A gente bloqueou o celular. Isso eu estou falando com a atendente, eu senti ela muito triste. Ela seca, falando assim, sim, CPF, por favor. E eu falei assim, tá tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Tá tudo bem? Você está triste, não tá? Aí eu me recordo assim, que o pastor olhando assim para mim, tipo, incomum isso. Aí eu falei assim, olha, eu quero dizer para você que vai ficar tudo bem. Que Deus te ama muito, eu não sei quem você é, mas Deus te ama muito, que Deus tem coisas grandes para você, então não fica triste não, isso é tudo passageiro, crê somente. Aí eu vi que ela ficou num silêncio, eu imagino ela engolindo o choro, né, porque a atendente, como que ela vai chorar no telefone comigo? Mas eu senti ali Deus falando assim, fala com ela, e eu dou umas doideiras assim, vou e falo, porque eu sempre falo para minha esposa, cara, não perca a oportunidade, se tem a oportunidade de falar de Deus, eu falo, porque é aquilo que a gente conversou, às vezes um pequeno detalhezinho que você fala que, olha, Deus ama muito você. Talvez ela fosse uma dependente química, a gente não sabe. Exatamente. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Pois é. Como pregarão se não forem enviados? E o Senhor está enviando, o Senhor está chamando e está enviando, né, o tempo todo pessoas para pregar. E você falou, você abriu um tema aqui muito interessante, não apenas o tema da live, mas o tema da missão. Você começou dizendo assim, poxa, eu não sei se você acabou fugindo depois do raciocínio, por causa das perguntas, mas você começou a querer falar até para que pessoas acreditassem, investissem no projeto, né? Sim, olhassem, sim. Não, eu quero que os irmãos entendam que eu não estou falando só de nós estamos falando de qualquer projeto sério. Camila estava falando para mim ali a respeito do trabalho que ela quer fazer com mães. Então, a gente tem muita necessidade.
Falaram sobre a chamada, eu dei esse exemplo desse senhor. Eu tive um evangelista na igreja que trabalhava com dependência química, que me fez conhecer a comunidade terapêutica e as demandas, né? E para muita gente que não sabe, pastor Júnior, na verdade, durante muito tempo, dependência química foi tratado como um problema de saúde mental. O dependente químico, na verdade, ele era enviado para fazer um tratamento no manicômio. E quando houve uma reforma, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, então fizeram essa separação. E aí pegou o dependente químico, que realmente não se encaixava naquele perfil daquele tratamento, e botou essa galera também toda na rua. Então, aí você criou um outro problema. Você tinha o problema de estar com todo mundo no lugar errado. E agora você criou o problema de não dar mais assistência a essa pessoa que antes tinha uma assistência. Porque quando você fala de dependente químico, Camila falou uma palavra aqui chamada codependência. Você tem que entender que tem uma sociedade inteira sofrendo, porque um pai sofre, uma mãe sofre, os irmãos sofrem, os primos, a família, assim, é muito grande, é muito extenso o assunto. Não é só, a gente não pode pensar só numa pessoa, num indivíduo que foi lá e usou droga. Você tem que pensar nesse rapaz que começou o uso de drogas, ele se tornou uma pessoa inconsequente, ele se tornou uma pessoa que não tem noção da gravidade daquilo que ele está fazendo, ele se relacionou com uma moça que é de uma outra família, olha os problemas. Essa moça engravidou, e aí agora tem uma criança envolvida nessa história, então você já tem mais pais envolvidos, mais a moça. Essa moça tem um relacionamento conturbado com um cara que não consegue dar... Estou falando muito? Não, é porque ele vai me passando as informações do que está acontecendo. Não consegue dar suporte. Então, assim, é muito extenso, não dá tempo da gente falar disso tudo. Mas aí você imagina, essa galera foi colocada na rua. E muitas foram procurar refúgio no lugar que todo mundo procura. Aonde? Na igreja, na religião. Não vou falar só da igreja, na religião de modo geral. Aí a igreja, falando da missão, ela não estava preparada para essa realidade. Sim. Por quê? Porque o dependente químico, ele é uma pessoa normal com necessidades especiais. Não é suficiente para o dependente químico apenas o horário do culto. Eu tenho um amigo, não vou falar para não quebrar o anonimato dele, mas ele conta, ele está, graças a Deus, muito tempo de pé, e ele fala isso: meu irmão, eu morava nas igrejas, eu saía de uma e ia para outra. Por quê? Porque ele tem uma necessidade. Aquele cara precisa estar ocupado, aquele cara precisa ser ouvido, ele precisa ser assistido. Isso é muito sério. Aí você falou. Então, queridão, é muito importante limpar a igreja, é muito importante cantar no louvor, é muito importante pregar no culto de domingo, é muito importante evangelizar, mas existe, nós fazemos esse trabalho. Você vai para a rua, faz o evangelismo, o cara pergunta para você assim: pô, mas eu preciso sair daqui. E aí, você vai mandar para onde? Para onde você vai levar? E aí surge Thalita, surge Comunidade Terapêutica Nascida de Deus e outras, né? não vou citar nomes, outras, que é onde você fala: opa, peraí, tem um lugarzinho para você, como foi o caso do seu Jerônimo, do Vanderlei, de outras pessoas, e a gente vai ligar lá e vai levar, e a igreja dá essa assistência. Não só, seja quem for, não, o empresário, o familiar, o pastor, não só pegar esse indivíduo e colocar lá, mas dar uma assistência a ele. Porque existe uma saída, e esse indivíduo, esse usuário, vai sair de lá, né, pelo menos com a perspectiva de uma nova vida, de uma vida transformada. Nós, inclusive, que professamos uma fé, cremos que pelo poder de Deus ele vai alcançar a sobriedade, ele vai viver em sobriedade, e ele vai se tornar um fruto do teu ministério, dessa palavra que você deu para uma pessoa na rua, que de repente estava... Eu tenho um caso na igreja, vou parar de falar agora, falo isso e deixo a Camila falar um pouquinho, que um diácono da igreja estava indo para casa e ele encontrou com o irmão. Ele falou: o senhor está indo para onde? Ele falou: estou indo ali. Ele estava indo buscar uma substância. E ele disse, assim mesmo, cheio de autoridade: o senhor não vai para lugar nenhum, o senhor vai para casa. Eu vou levar o senhor em casa. E veio trazendo um homem adulto para casa, colocou o cara para dentro, falou: e o senhor fica em casa, hein? E aquele homem disse para mim: pastor, cortou minha onda, passou minha vontade, eu fiquei um pouco assustado e fiquei em casa aquele dia, graças a alguém que teve essa iniciativa. Então é muito importante que nesse rompante daquilo que Deus nos dirige, a gente faça aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém. André, perguntas, comentários? Temos aqui o comentário do pastor Carlos, pedindo para agradecer ao pastor Pedro, porque todas as vezes que ele solicita, o Senhor sempre atende ele.
E temos a pergunta da Larissa Lira. A pergunta dela é um pouquinho extensa, vou ler ela ao pé da letra. Na história de George Miller, ele teve uma experiência de fé com Deus, onde faltava comida para as crianças do orfanato. Então ele orou a Deus e poucas horas depois ele recebeu toda a comida que precisava para as crianças. Então a pergunta é: vocês já tiveram uma experiência parecida com essa? Pode falar, pastora Camila. Todo Pastor Pedro dia. já falou muito. Tô brincando. A Pode gente falar. lá vive de milagres. A gente tem experiência todo dia, todo dia. Eu queria até contar algo que aconteceu Por favor. essa semana. A gente inaugurou a igreja. A princípio, os cultos eram na minha casa. São 2 casas separadas, os cultos na minha varanda. Ganhamos um espaço e aí inauguramos a igreja. O obreiro chegou para a consagração de manhã, colocou a bicicleta dele na porta da igreja. Um jovem foi lá e roubou a bicicleta, dentro da reserva do Peró. E roubou, e o obreiro me liga: pastora, eu não podia estar, estava vindo no jardim resolver algumas coisas. E aí, ele falou: pastora, roubaram a bicicleta. Eu falei: obreiro, fica tranquilo que vai voltar. E daqui a pouco, passou coisa de 2 horas, chega a polícia na porta da igreja com o rapaz. E aí o rapaz chorando, teve que, o obreiro ir até a delegacia. E eu falei: obreiro, você chamou a polícia dentro da comunidade, você vai me arrumar problema, rapaz. O que você fez? Ele falou: pastora, eu não estou entendendo, não sei o que aconteceu. Aí estava no hospital aqui com uma senhora que está internada. O policial falou assim: olha, pastora, foi Deus. Os próprios moradores seguiram, acharam, pegaram, e hoje esse jovem está com a gente, se recuperando. É coisa assim. Olha. Eu digo que é milagre, e quando fala, é um dos milagres. Quando fala de alimento, então, quando olha na despensa, não tem nada. Daqui a pouco, gente, vamos orar, dobra o joelho. Daqui a pouco é carro parando. Teve um dia que a gente estava sem nada de arroz. Eu falei com a missionária que ajuda a gente lá. Falei com ela: missionária, vamos lá, vamos orar. É o último arroz. E tem época que na casa masculina é 5 quilos de arroz por dia. E sem cobrar nada, a gente faz como? Só orar. Só orando muito. E aí, quando a gente acabou de orar, chega um carro de um irmão, um amigo, e chega com muito arroz, sem eu pedir nada, sem eu abrir a boca para pedir. Então, eu tenho aprendido a viver realmente na dependência e ver milagre todo dia. Eu agradeço, assim, cada um que tem aberto o coração para ser um agente de milagre. A gente fala que não vê milagre, mas o que a gente vive, sabe? Quando a gente se lança todo dia, é Olha, milagre. eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu disse isso na transmissão com o pastor Carlinhos e a pastora Adriana, e eu aprendi essa frase com o pastor Tiago Brunet, que ele diz o seguinte, que Deus, ele não financia projetos, Deus financia propósito. Então, quando você tem um propósito no seu coração, e principalmente até porque a Bíblia fala que aquele que não faz o bem, ele peca, ou seja, nós temos a missão de não só falar do amor de Deus, de apregoar o Evangelho, de falar das boas novas, mas também fazer o bem. Às vezes eu até converso com jovens aqui da igreja, eu falo assim: você não tem que ser crente, você tem que ser uma pessoa boa na sociedade. Porque o crente é a transparência de quem é Deus dentro de você. Então, se você é bom, você não tem que ser bom porque você é crente. Não, você tem que ser bom. Você tem que buscar essa bondade no Senhor. Ou seja, quando você tem todo esse aspecto, a bondade, eu creio que gera aquela fome dentro de você, como o pastor Pedro contou, como a pastora Camila acabou de relatar aqui. Eu tenho certeza que Deus olha e Deus financia. Aí que vem aquela palavra que diz que Deus, se Ele alimenta os pássaros, cuida daquele... Eles não trabalham, só cantam. E, às vezes surgem os carros dos outros, tipo o meu, às vezes fica tudo sujo. Mas, cara, é incrível que Deus cuida dos pássaros. Às vezes eu ligo a bomba lá, antes entornava em cima de uma laje, e a água depois escorria pelo cano. E às vezes o pastor assim: Júnior, não pode demorar, sabe, tá jogando água fora, aquela coisa. Mas eu parei para analisar que toda vez que entorna a água, fica assim de passarinho bebendo água. Eu falei assim: tudo tem um propósito. Um fandango que você está colocando no chão, o passarinho vem e come. Ou seja, você está alimentando sem saber o que está fazendo. Ou seja, então Deus usa você nos mínimos detalhes. Essa parte minuciosa que a gente não enxerga. E é isso, Larissa, que é incrível, porque
Eu creio nisso, porque Deus, quando Ele está financiando esse propósito no coração dos pastores, não falta nada. É incrível isso. Dizer para a Larissa fazer coro com a pastora Camila é assim, o nosso caso é esse todo dia. Eu estava aqui pensando, né, lembrando, falei, caramba, eu comecei, peguei quando começou mesmo a comunidade, eu recebi um telefonema de Minas, de um rapaz que estava na nossa comunidade lá, porque a nossa comunidade, na verdade, a sede é em Minas Gerais, são 2 sítios, e, pastor, preciso mandar alguém para ir. Eu falei, rapaz, não tem estrutura, não tem... Pastor, o senhor cuidou de mim, eu estou aqui hoje, cuidando de 60 homens. Esse rapaz precisa ir para aí. Ou ele vai para aí, ou ele vai ficar aqui para morrer. Eu falei, então manda. E a gente começou desse jeito. Pegamos um quarto, que era até uma suíte da minha mãe, coloquei o cara dentro, e depois a gente foi para o fundo da igreja, e foi chegando mais um, mais outro. Eu internava, mandando para Minas na época. Mas aí, falando dessa questão da oração e do milagre, do suprimento do Senhor, mesmo você já pensou, há um diferencial, pastor Júnior, que eu creio que a Camila compartilha da mesma situação que eu. Nós não somos pastores de mídia, nós não somos pastores de CD gravado, nós não somos empresários, nós não temos livro. Olha que doideira, entendeu? Nós somos pessoas comuns, pastores de periferia, que sentiram o chamado de Deus e que se lançaram nesse propósito. Só que essa galera que a gente coloca lá, ela todo dia, ela precisa, por exemplo, no café da manhã, de um pão, pelo menos um pão e um café. E é desde esse pão e desse café até o aluguel do espaço, até a roupa que eles vestem. Eu ainda posso dizer que estou com menos fé do que Camila, porque Camila não cobra nada. E a gente tem uma política de pedir à família que colabore. Agora, tem um fato, tem uma realidade. E quem não tem família? E o cara que eu encontrei na rua? E o cara que assim como a gente citou aqui, que o pastor pediu uma ajuda e a gente levou, Como é que faz? Camila me liga. Então, a gente pede aquele que pode, né? Então, não é que a gente cobre, a gente pede aquele que pode, que contribua com alguma coisa. E quem não pode, a gente acaba acolhendo da mesma forma, sem nenhuma garantia por parte de nenhum lugar, a não ser do céu, de que aquelas pessoas vão conseguir se alimentar com dignidade, né? E hoje, vou te dizer creio que a mesma coisa que acontece na Nascido de Deus, acontece na Thalita Come, não só com dignidade não, com fartura. Gente, quarentena, não sei como foi lá, quarentena, e aí, não deu para fazer divulgação. Aluguéis, eu tenho um sítio e uma casa alugada, você está entendendo? É tudo, toda a estrutura, não vou ficar falando isso aqui, porque parece que a gente está voltado para o financeiro, mas é respondendo a pergunta. Meu irmão, eu falei, Senhor, o que vai ser de mim? E aí é exatamente o que você falou. O Senhor supriu e tem suprido. Vivi uma experiência com o irmão daqui da igreja Atos, que ele parou o carro lá na porta e falou assim, eu vim trazer essas coisas. Quando eu olhei as coisas, eu falei assim, como que você sabia? Porque tem coisas que são detalhes, você falou do arroz. Passei por isso. E o sabão em pó? Coisa linda. E o detergente? Você está entendendo? Meu irmão, e a carne? Eu falei para ele assim, mas como que você sabia exatamente o que estava em falta? E o papel higiênico? Mulher, então, né? Meu Deus do céu, não foi o papel higiênico. Como você sabia? Ele falou, cara, o Espírito Santo falou comigo. Entendeu? Eu fui comprar umas coisas, o Senhor falou comigo, abençoa, leva lá, abençoa ele. Então, nós oramos todos os dias, o tempo todo, e Deus tem feito um milagre assim, novo a cada dia. Deus tem nos surpreendido. Eu creio que é lá em Camila, sim, é comigo, e eu creio que com outros também. E, rapidinho, aqui mandar um abração para a pastora Adriana, que falou com a gente aqui, o pastor Carlinhos, são meus pais. Eu agora perdi minha mãe recentemente. Pastor Carlinhos assumiu um compromisso comigo. No dia do velório da minha mãe, ele disse que ele estava assumindo de novo a minha paternidade. Então, não esqueçam disso, tá? Sou filho de vocês. Tem um monte de gente aí que fica chamando de filho, mas eu vim primeiro. E também mandar um abraço aí para a irmã. Porque eu vim aqui pregar esse dia, pai para lá, pai para cá. É Mariana e eu. Quem quiser que venha depois, por favor, tá? Tem alguma pergunta aí, André? Temos sim. Aqui a Patrícia Silva está lembrando aqui que ela viu a bicicleta no carro de polícia quando estava vindo do monte. Foi muito lindo isso. A Nilceia, que é a minha mãe, ela está aqui falando o seguinte: eu acredito muito na restauração de vidas através desse trabalho feito das instituições e principalmente quando a igreja está envolvida, ajudando em oração e com ajuda financeira também.
Que Deus continue abençoando esse trabalho tão lindo de vocês. Aí temos aqui a pergunta: como é lidar com a frustração da desistência de um dependente em relação ao tratamento? A pergunta é do presbítero Júnior com a Marielle. Uma boa pergunta, pastora Camila. Olha, uma coisa que a gente aprende e é muito difícil é não ter apego emocional com os alunos. Quase impossível, né? Principalmente quando se fala de mulheres, mães que chegam grávidas, e aí você vê aquele bebezinho lindo nascer no seu colo ali, Aí. e daqui a pouco, tchau, tô indo embora. A gente tem um caso assim, a menina passou a gravidez toda, eu assisti o parto, porque a mãe do Rio, e quando o bebê nasceu com 1 semana, ela foi embora. Levou o bebê, eu não podia segurar o bebê, e passou uns 2 meses, o Conselho Tutelar tirou a criança, que ela já estava na boca de fumo com a criança, e a gente não pode fazer nada. E a gente sofrer, a gente sofre, mas a gente não pode se apegar. Demorou para eu aprender isso. Como eu falei no início, a gente teve a casa em Friburgo. Quando eu saí dessa casa, eu tive depressão profunda, eu fiquei muito doente. Foi onde eu casei com o meu esposo, dependente químico, teve recaída, e foi um trabalho muito difícil para eu retornar. E hoje eu tenho, assim, graças a Deus, o Senhor tem blindado a minha mente, o meu coração, são todos alunos, a gente ama, mas é amar com o amor de Cristo. É onde, muitas das vezes, a igreja, por amar demais e não ter até mesmo um preparo, que só o tempo e só a gente estando junto, a gente vai entendendo. O pastor Pedro deve entender o que eu estou falando, né? A gente ama muito, mas com o amor do Senhor. O nosso amor, a gente tem que botar um pouquinho ele assim, de ladinho, porque senão a gente fica doente até, entendeu? Então não pode ter esse apego. Acho que a maior frustração nossa é quando a pessoa perde a vida. Enquanto está vivo, eu acho que eu tenho aprendido uma coisa, creio que Camila também participou disso. Às vezes o cara desiste do tratamento na instituição que eu dirijo, mas ele vai lá para a Camila e lá ele está certo. Está entendendo? Trabalhar com essas pessoas tem esse lado muito interessante. Chega alguém na comunidade e fala assim, esse cara vai recuperar, vai dar certo, vai arrebentar. Às vezes o cara tem tudo. É jovem, é inteligente, tem apoio da família, tem recursos. O cara vem até com gás. Sim, né? Mas aquele cara não dá certo. E aí você pega o caso do Jerônimo, que estatisticamente a probabilidade é menor, porque está sem família, já tem uma certa idade. Você ensinar uma coisa a um jovem tem uma repercussão, né? Ele pega, mas um senhor, mais, né, por volta de seus 50... Tem até um ditado, não sei o certo ditado, mas é como se fosse, não se ensina truques novos a cachorro velho. É isso aí. Uma coisa assim, né? É isso aí. Aí você imagina, mas a gente acaba, como Camila disse, por ser pastor, muito difícil essa questão da gente não sentir. A gente sente quando uma ovelha sai do nosso ministério, né? Que deveria ser algo assim muito mais fácil. A gente sente, e você imagina lá. No meu caso lá, não sei quanto tempo que é lá, Camila, com você. 9 meses também? 9 meses comigo lá. Vou conviver com aquela pessoa, vamos dizer, 9 meses. Mas ela está 5, 6, estava indo bem no programa e, de repente, ela decide desistir. A gente sente. Mas a gente aprendeu, eu aprendi, no caso, na minha experiência particular, que isso faz parte do processo. Alguns voltam outro tempo depois, outros vão para outro lugar. Enquanto está vivo, ainda há uma esperança. E sempre acontece um milagre. É muito difícil. Eu preciso entender que não é o meu tempo. Recuperação é um processo. E cada usuário vai ter o tempo dele nesse processo. Quanto mais rápido, melhor. Menos dor, menos perda, menos cicatrizes, menos consequências depois. Mas, infelizmente, a gente sente, mas Deus dá graça. Amém. Tem mais algum aí? Comentário? Não, aqui tem comentário agora da pastora Adriana para o pastor Pedro falando o seguinte, que ela assume também, tá, a responsabilidade, para ela é uma honra. Ó, a pastora Camila vai ficar com ciúme aí. A pastora Mariana também falando que o pastor Pedro é um prazer tê-lo como irmão. Amém. Beleza? Aí o pastor Carlos aqui jogou uma indireta aqui, já perguntando aqui a quem é filho também, se tem mais algum filho perdido.
explodiu aqui. Explodiu os comentários. Me candidato também. Não Eu dá acho, tempo. eu acho que o pastor Não Carlos. dá para ler todos. Eu acho que o pastor Carlinhos estava carente, estava não? Para fazer uma Eu acho pergunta que tava, dessa? eu acho Isso é que tava. carência. Eu acho que tá. Ser feito quarentena. O Gustavo Luiz faz um comentário aqui também. Talvez parte da sociedade veja os centros como um lugar para doentes, mas eu vejo como um castelo de possibilidades. Posso comentar isso aí? Pode, é um sobre essa questão verdadeiro filósofo. sobre a questão da sociedade. Tem uma outra realidade. Não sei como foi com a pastora Camila, mas no meu caso, primeiro veio a igreja, etc. A gente de vez em quando sai, prega em algum lugar, e eu percebi, inclusive, um preconceito de muita gente com relação ao meu ministério depois da comunidade, tá? Infelizmente, isso acontece no nosso meio. Não são todos, como a igreja, aqui o ministério, como a Graça e Paz, outros amigos que nos adotam, que nos abraçam. Pelo contrário, tem gente, o pastor dos drogados, o pastor dos cracudos, agora o pastor Pedro só anda com os cracudos, né? Só dá atenção, e esse termo, não quero que os irmãos estão me ouvindo, não é meu não, mas é um termo pejorativo, né? É um termo assim que infelizmente a gente se depara com ele. Algumas pessoas, eu por exemplo, quando sou convidado para pregar, sempre que eu posso, eu trago os meninos comigo, e infelizmente a gente encontra esse preconceito. Não sei se Camila passou por isso. A gente não encontra esse preconceito só na igreja, a gente encontra na sociedade de um modo geral. Eu estava num lugar, com a instituição num lugar, ao lado havia uma outra instituição bacana, que eu gosto, que eu respeito, e essa instituição pediu que o setor jurídico deles entrasse em contato com a gente na época, porque se sentiam incomodados. A gente entende que é uma demanda, muita gente, etc, etc. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante, tá? Comunidade terapêutica, onde passa, traz alegria, cara. É muito gostoso, é transformador. A amizade que os meninos fazem com as pessoas que estão em torno, a colaboração que ela traz, tá? Inclusive com a igreja. Recentemente, uma igreja grande em São Paulo falou isso, eu vi eles dando esse depoimento. Eles tinham um centro de recuperação, a igreja sofreu um problema, perdeu tudo, e os meninos da comunidade foram lá para poder dar aquele suporte à igreja, e eles só conseguiram inaugurar no tempo por causa dos meninos. Então, que esse olhar sobre nós que trabalhamos e sobre as pessoas que nós cuidamos, que isso seja mudado. Há muito preconceito ainda com relação ao dependente químico. E essa questão não é, para concluir a fala, não é só da igreja, não é só da sociedade civil. Os equipamentos, nós temos equipamentos na cidade, vou falar de Cabo Frio, que deveriam nos dar suporte, porque nós, inclusive, atendemos demanda deles. Tem uma coisa interessante, creio que Camila passa por isso lá, a gente recebe telefonema, tá, de equipamentos na cidade que tem pessoas, não tem, a gente, por exemplo, não tem hoje na cidade um órgão que acolhe essas pessoas. Agora está tendo por causa da quarentena, então tirou muita gente da rua. A gente presta um serviço à comunidade, e de vez em quando a gente recebe esse telefonema, eles precisam. Para nós é uma honra poder servir como igreja, né, como instituição. E o que acontece? Mas, infelizmente, quando nós dependemos de um retorno, às vezes, deles, alguns equipamentos, infelizmente, não nos tratam e não nos recebem com reciprocidade. Eles nos veem, por sermos instituições que professam a fé cristã, eles nos veem como se nós estivéssemos querendo, às vezes, nos aproveitar do dependente, e etc, etc, etc. Tal. Como eu falei, é vasto. Infelizmente. Mais algum? Temos aqui o comentário da pastora Mariana, falando para Camila, da pastora Camila. Pastora Camila, lembro quando te conheci no hospital, e naquele momento me apaixonei pelo projeto. Comecei a mostrar para todos o prospecto da Missão Talita, querendo muito poder ajudar de alguma forma. Amo a sua vida, pastora. Coisa linda, amo também, Mari. Você é bênção na minha vida, bênção mesmo. E isso foi amor à primeira vista, sabe? Porque quando ela falou, amor, olha isso aqui, eu falei assim, cara, que máximo. Ela, não, cara, eu tenho que ajudar ela de alguma forma. E ela abraçou de verdade. Ela, coração totalmente Ela me ajuda voltado. muito, eu dependo muito do hospital. Inclusive, estou com uma senhora lá agora, ela chegou numa noite com tuberculose, soro positivo e com suspeita de Covid. Ela está internada aqui no Jardim, e sempre que eu estou no hospital, Mari está lá, e sempre que ela pode, ela me ajuda demais. Com a assistência social, chega, chama, o que tiver que resolver. Então, assim,
Deus benção, que fez né? essa união. Bênção mesmo. Te amo, Mari. Glória a Deus. Tem mais alguma pergunta aí? Não, só comentários por enquanto. A Suzana Oliveira. Queria lembrar do pastor Pedro do versículo de João 13, 7. Me marcou muito na última conversa que tivemos. O que eu faço agora, tu não entendes, mas o entenderás depois. Se não me falha a memória, esse versículo. Suzana está lembrando aí. A Débora Rocha que está colocando, pastor Pedro, assim como o pastor Carlos, vocês serão pai de multidões. Amém. E Camila, mãe de multidões. Amém. E glória. Uma multidão de filhos semelhantes a Jesus. Amém. Tem mais algum aí? Deixa eu só confirmar aqui. Ah, tá. A Rosane Macedo tá fazendo uma pergunta aqui. Gostaria de saber se após o tratamento nas instituições vieram a surgir pastores ou missionários, pois é um processo profundo de experiência com Deus. Eu acredito que fala da pessoa recuperada e uma Se ativação tornar. ministerial. Sim. E quer falar primeiro as damas, tem certeza? Pode falar. Eu, no meu caso, tenho sim. Eu tenho hoje o pastor... O microfone perto. O pastor... Vigia, varão. O pastor Luiz, lá em Minas Gerais, fruto do trabalho de comunidade terapêutica. O missionário hoje, Vanderlei, né, o obreiro Marcos Aurélio. A gente aqui tem, graças a Deus, sim, pessoas que foram ativadas, foram chamadas por Deus para o ministério através da comunidade. E também importante a gente frisar que tem gente que não vai para o ministério, mas vai para algum outro setor, né? Quando você falou aí de Mariana te ajudando no hospital, eu pensei, opa, missão, aquilo que você falou, né? É um facilitador. Sim, né? Alguém que está fazendo alguma coisa e a gente acaba tendo isso, né? Inclusive pessoas que depois que passam, que se recuperam, que estão bem, que voltam, que abençoam. Então tem sim, no nosso caso. A gente inaugurou a igreja há 1 mês, porque eles não têm como a gente deixar eles sem cultos. Então a igreja é para a gente, da casa. E os obreiros são os alunos. O obreiro Paulo César é uma benção. Conheço desde que eu sou pequena, desde criança. Ele chegou na casa, se recuperou. O aluno mais antigo da casa hoje é obreiro, é braço direito para o que precisar. Tem alguns assim que a gente vê hoje, tem a Patrícia também na Boca do Mato, que ela traz meninas para a gente, ficou 9 meses, chegou na casa, ninguém acreditava que ia se recuperar, hoje ela vai lá e traz. Então, assim, o pastor Nilson Mesquita, ele inaugurou uma casa também. O casal que está com ele, alunos da casa, a gente tem feito esse acompanhamento, e esse casal está lá também. Então, assim, são muitos frutos, é um campo muito, muito frutífero mesmo, né? Porque tem muito talento, muito chamado ali, escondido na rua, na droga. Então, Verdade. o ministério. E André? Temos aqui 2 comentários. A Suzana Oliveira novamente. O que vocês fazem por essas pessoas é maravilhoso. Sei que Deus está no controle da vida de vocês. A Patrícia Silva também está aqui fazendo um pedido antecipado. Mulheres do Projeto Desperta Débora, assim que acabar isso tudo, vamos fazer uma visita à Casa Thalita, se a pastora Camila permitir. Com certeza, estão mais que convidadas, estão convocadas a irem lá. Amém? Amém. Mais algum? Não, por enquanto só. Tá, então fecha aqui o ângulo aqui, que eu vou falar uma coisa muito séria. Eu queria que você enquadrasse bem aqui. Não precisa fechar muito, não. Você enquadra aqui para que você olhe bem para mim aqui, porque eu tenho algo muito importante para dizer para você. Talvez você conheça algum empresário, conheça alguém que tem um coração doador, facilitador. Eu conheço muita gente que não é cristão, mas são pessoas, eu não quero entrar nesse mérito, mas é para dar um exemplo de que pessoas que dão dízimo, mas nem cristãs elas são, mas elas entendem da importância de serem dizimistas. Mas a atenção que eu quero chamar para você é que às vezes você pode ter algum recurso, não financeiro, mas talvez, vamos supor aqui, o pastor Pedro falou sobre o cortar cabelo,
eu me recordei aqui que o Projeto Amar fez uma ação um pouco parecida com essa antes da quarentena. Se eu não me engano, no início de março, alguma coisa assim, acho que foi até no feriado, eles fizeram uma ação com aferição de pressão, é uma ação social mesmo, né? Corte de cabelo, maquiagem, unha. Então eu quero chamar a atenção para você que está acompanhando essa live e que vai estar vendo esse vídeo depois. Talvez você esteja numa segunda-feira, num sábado, num domingo. Eu sei que nosso vídeo, de graças a Deus, tem ganhado muito engajamento, tem alcançado outras pessoas. E de repente você tem algum talento, algo que Deus te deu, alguma profissão que possa somar. Porque imagina você, um exemplo, eu falei aqui, ele falou do cabelo, eu me lembrei do meu primo, que mora lá em Bom Jesus de Itabapoana, minha tia, que está em Bom Jesus, a transmissão está lá em Bom Jesus de Itabapoana, beijo tia Ângela, não esqueci de você, e o meu primo cabeleireiro, e ele já falava para mim quando ele veio para cá, ele chegou a caminhar com a gente aqui, fez um encontro com Deus, e ele falou assim, vamos marcar de fazer uma ação social para eu cortar cabelo, tipo, aquele desejo. Então eu quero dizer para você que se você é cabeleireiro, de repente você que é manicure e talvez não sabe o que fazer para poder ajudar, faça essa missão usando o que você tem, porque eu quero dizer para você que quando você oferta o seu tempo, você abençoa vidas. Então, com certeza essas mulheres que estão lá, mas não agora, porque agora é complicado, esse momento de quarentena, sim, nós temos que ficar reclusos, com todo o cuidado, mas em nome de Jesus, que tudo isso passar, eu creio que nós vamos chegar na bandeira verde, é tudo liberado, sem barreira sanitária, vão encontrar a vacina para o vírus, para isso acabar logo, para a gente voltar a se abraçar. Então, guarde isso no seu coração, porque eu tenho certeza que você não vai esquecer isso, porque uma coisa eu tenho certeza, que o Espírito nos lembra de todas as coisas. Então, você que é manicure, procura a pastora Thalita, bota aí, André, depois, pastora Camila, Thalita, olha, gente, eu fui gravar o vídeo de chamada, eu falei tanto pastora Thalita, eu falei, gente, eu estou errando, é pastora Camila. Procura a pastora Camila, o André vai botar o telefone dela novamente aí, você deixa na sua agenda, faça alguma coisa para poder somar, de repente tem alguma coisa que você tem que você pode abençoar, você é empresário, procure essas ações, procure essas comunidades, procure essas casas de recuperação, porque sim, os gastos são grandes e eu tenho certeza que você pode ser um missionário, mas eu não estou dizendo que você precisa ser crente para ajudar, você pode fazer o seu bem, aquilo que você tem, eu tenho certeza que foi Deus que te deu, lógico, você trabalhou para alcançar tudo isso, mas eu tenho certeza que Deus te deu saúde para alcançar, tá bom? Então eu deixo aqui o meu apelo, ajude essas casas que estão cuidando de pessoas, talvez você não poderia cuidar, mas eles estão aqui simplesmente abrindo mão até de suas vidas para poder ajudar outras vidas, e isso é muito importante, tá bom? André, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Só foi eu falar que não tinha, surgiu um monte. Ô, glória! Rapaz. Gente, ó, a gente vai dar então, hein, André, mais uns 5 minutos para a gente poder encerrar, porque nós estouramos o nosso tempo, eu falei 50 minutos, estamos com certeza com 1h15 aí. 1h20. 1h20, vamos lá. É porque é um tema que, né, ele cresce, é igual o bolo, começa pequeno e vai crescendo. Vamos lá. O Clóvis Lino, aqui, o presbítero Clóvis, tá fazendo um comentário aqui bem chamativo. Trabalho na área terapêutica e espiritual. De acordo com as palavras do pastor Pedro, vejo a necessidade de recursos financeiros e gostaria de saber se as autoridades vão deixar esse trabalho tão lindo passar pelo que passam, com a ausência de recursos. O Vanderlei Messias colocou aqui também, pastor Pedro, homem de Deus, trabalho muito lindo e pude participar desse projeto dando aulas de terapia musical para aquela comunidade. Que Deus abençoe a todos, abençoe a pastora Camila também. O pastor Carlos está aqui colocando o seguinte: quando o pastor Pedro fala do Vanderlei, me alegro muito. Este chegou aqui na igreja depois do café, pedindo ajuda. Peguei o carro e fui no meio do mato, atrás do cemitério, peguei as coisas dele e levei para a comunidade terapêutica. Hoje é um obreiro do pastor Pedro. Porque ainda existe uma saída. Ainda existe uma saída para você que está acompanhando essa live. Não é o fim para você, ainda existe uma saída. Creia nisso.
A Aparecida Viana está querendo saber o seguinte: gostaria que falassem um pouco sobre a dependência química do uso abusivo de medicamentos. Porque isso já entra na questão da droga lícita, né? Que a ilícita seria a cocaína, a maconha, e a droga lícita são aquelas que são pessoas que são aprisionadas na química de laboratório. Eu vou falar uma palavra mais complexa aqui, mas esquece. Mas, o que você pode falar aí, pastor Pedro? Então, O microfone mais perto, pastor Vigia. perdão. O que acontece? Se eu não me engano, a Aparecida, eu acredito que é assistente social lá do nosso projeto. Nossa. Né? Um abração para a pastora Aparecida. É uma realidade. Por exemplo, hoje a questão do uso do medicamento chamado Rivotril, então, em altíssima. Nessa época de pandemia, a coisa deve estar muito maior. Não é especificamente a área que eu atuo, mas a gente tem essa demanda. Na maioria das vezes, quem desenvolve o vício, a dependência de substâncias ilícitas, também vem acompanhado da questão de medicação. Né? A pessoa já tem uma predisposição para essa assim, de vício, a facilidade de se viciar, e entra também a questão de medicação, de medicamento. Beijo, Cida, benção, ajuda muito a gente. Eu posso falar só uma coisa: se realmente fosse remédio, né, a gente não ia estar comprando numa drogaria. E assim, é uma droga que substitui outra, então eu sou totalmente contra. E a gente não pode julgar, existem casos e casos. Eu digo contra na questão do tratar a dependência química com a medicação. A gente sabe que engana o organismo, e quando a pessoa sai dali, ela sai viciada, e quando ela não tiver o remédio, ela vai querer outra substância. Então, eu não trabalho com o uso de medicação, não, mas... Existe a instituição que trabalha, mas a gente lá também não. Desintoxicação natural. Só mesmo quem passa por um psiquiatra tem realmente já uma necessidade. Acredito até que, de repente, falou, em casas que possuem um acompanhamento precisa, psiquiátrico, mas a gente já vem com essa questão da demanda de começar a ir diminuindo a partir da melhora até o ponto que essa pessoa possa viver sem medicação, justamente por isso, que a gente está ali para ajudar a pessoa a desintoxicar. Então, muito bem lembrado. Colocado. Parabéns. Fala, André, mais alguma? Não, só para lembrar que a foto já está aqui, tá? Aquela. Eu até, pastor Pedro, você tinha falado sobre o anonimato, eu lembrei até em querer colocar ele, porque uma vez você, fala assim ou não, gente, calma aí, você tinha feito até um texto falando sobre ele no Face, né? Então, eu achei por bem falar, até porque para que as pessoas vejam o quão grande é o nosso Deus. O quão grande, o que Deus faz na nossa vida, porque às vezes as pessoas acham que Deus, ele faz Deus de religião, mas na verdade não é isso. Pode colocar aí, André. Olha a cara do sujeito. E colocam, inclusive, quando está mal, as pessoas expõem, né? Quando está bem... Pois é. É mais fácil expor as pessoas no brejo, né? Nos guetos, do que simplesmente... tá embaixo aí? Tá, ele está aparecendo embaixo, está aparecendo aí com a sua amada, e está bem, está gordinho, está forte, está feliz. Fez exames recentemente, está bem de saúde. Está bem de saúde. Olha que bênção. E eu tenho certeza, já pode tirar, né? Eu tenho certeza que para muitos que olhavam para ele, diziam, esse aí não tem mais jeito. Até por já ser um senhor de idade. E foi ao contrário, houve saída para ele. Amém? Tem mais alguma aí, André? Que a gente vai encerrar, porque senão a gente fica até amanhã aqui. E eu gosto de falar, eu não tenho problema com isso. A gente nem um pouco, né, Camila? Eu não. Temos um comentário aqui que eu estou tentando encontrar. Mas pode continuar, daqui a pouco eu passo. Eu posso, você me permite citar você pediu até que focasse você, falou algo importante a respeito das pessoas colaborarem. Eu posso reforçar com um versículo? Por favor. Bíblico? Então, aqueles que estão nos acompanhando, que viram pastor fazendo esse pedido, né,
eu gostaria de deixar 1 João 3, 17, 18, que diz assim: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Tem tradução que diz assim: e dizer ao seu irmão, volte amanhã, né? Nós precisamos de um milagre hoje, né, Camila? Então, que quando Deus tocar os corações daqueles que estão nos assistindo, às vezes a pessoa não tem condições de nos ajudar, mas ela conhece alguém que tem, né? Como você disse, ela pode nos ajudar com a sua mão de obra, com o seu serviço. Muitas pessoas perguntam assim: pastor, como eu posso ajudar? A primeira coisa que eu digo assim: vai fazer uma visita, porque quando ele vai, eu inclusive não gosto de receber ajuda de quem não vai. Por quê? Porque quando ele vai ver a realidade do lugar, ele vai ver a necessidade. Quase uma passagem bíblica, né? Vem e vê. Isso, exatamente. E ele vai semear de acordo com aquilo que ele sentir no coração dele, né? E isso é muito lindo. Então, assim, reforçando, porque você trouxe uma palavra, um chamamento, e eu acredito que esse versículo complementa isso aí. Eu gostaria de complementar isso também, pastor Pedro, pastora Camila. Talvez você não saiba fazer nada. Isso pode acontecer. Sim. Talvez você não tenha... Talvez você seja um balconista e o seu serviço não dá para contribuir. Mas eu tenho certeza que se você orar, empresários serão levantados. Você está entendendo? Então, para tudo existe uma saída. Eu tenho certeza que se você se colocar na brecha como intercessor, como um filho de Deus, você ali dobrar o seu joelho e falar: Deus, levante recurso, envie empresários, toque no coração do prefeito. Queridos, começa a profetizar, começa a liberar. Por quê? Uma coisa que eu aprendi, que a gente não ganha no físico, a gente ganha no espiritual. Quando você alcança no espiritual, o espiritual faz com que a parte terrena, ela seja manifesta. Por quê? Céus e terras, eles se encontram. Aí a gente vai na passagem, a gente encontra isso nos evangelhos, quando diz que tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado também no céu. Ou seja, se você faz uma oração aqui na terra, ligando no céu, Deus ouve o seu clamor e vai buscar alguém, não importa quem, mas eu tenho certeza que essa pessoa vai ser alcançada. Eu tenho orado, nós aqui da Igreja de Cristo, nós temos orado à meia-noite, e a gente tem colocado isso na mão de Deus. Deus, alcança os corações, alcança aquelas pessoas que não têm o que comer, levante recursos, eu tenho orado assim, levante os empresários que talvez nem saibam o que fazer com o seu dinheiro. Estão gastando com lancha, com apartamentos, mas toca no coração daqueles que não vão fazer falta. Às vezes R$1.000, não vai fazer falta para quem ganha 200 mil. Então levante o coração daqueles. Verdade. Sabe? Que para alcançar, porque eu tenho certeza, querido, você que está me ouvindo, que você às vezes tem uma condição financeira, você quer se sentir bem, você quer se sentir precioso, ajude uma instituição, seja a casa terapêutica, e se for eles, melhor ainda, a Thalita Cume, ajude. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor, vai se sentir um ser humano melhor. André, mais alguma? Vamos encerrar aqui? Tem sim. Chegou aqui. A Leila Siqueira está colocando aqui: boa noite, sou a Leia. Sou a Leila, sou a mãe do Marcos Felipe. Hoje ele está no projeto Missão Thalita Cume. Sou grata a Deus por esse projeto e pela Camila. Ser uma mulher abençoada que traz a seriedade e o comprometimento em restaurar essas vidas. Tenho certeza que hoje meu filho está sendo direcionado para outro caminho. Mais algum? Tem aqui a Aparecida Viana, novamente. Apoio o projeto do pastor Pedro e da pastora Camila. Sou voluntária e convido a todos para contribuir. Toda ajuda é bem-vinda. Esperamos que as autoridades de Cabo Frio cumpram sua parte na sociedade, dando apoio às instituições. É isso aí, então você comece a orar, não você que mandou essa mensagem, mas a você que está assistindo esse vídeo, ore, peça isso a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir o teu clamor e vai aí derramar toda a sorte de bênção sobre essas instituições. E como nunca tem faltado nada, Deus tem provido com as necessidades, com a tua glória. E aí vem o milagre, vem a fé, vem tanta coisa misturada, é um caldeirão de sentimentos. E eu gostaria de
encerra aí de comentário, de pergunta. Eu já quero agradecer ao pastor Pedro por essa oportunidade, a pastora Camila, não vou falar Thalita, a pastora Camila, por essa oportunidade também de poder falar um pouquinho sobre o que vocês fazem e alcançar os corações daqueles que às vezes querem ajudar, mas não sabem como. Então a gente deixa aqui, André, mais uma vez, bota aí pra gente o telefone deles. Se vocês quiserem ajudar de alguma forma, por favor, entre em contato com o contato que está aí abaixo de cada um. Fala que você assistiu a live, que você está vendo esse vídeo, sentiu no coração, porque eu sei que Deus, Ele toca no coração quando essa mensagem chega, e eu tenho certeza que você vai ser uma grande bênção na vida daqueles que você nem vê, porque missionário é assim, a gente não precisa ver, a gente só precisa fazer. Amém? Pastor Pedro. A Leila Siqueira mandou uma mensagem que complementou na última, então só vou ler porque Ok. tem Vou tudo te a dar, ver com vou te a dar essa oportunidade. continuidade. Ela colocou aqui: eu antes não conseguia estudar, perdi 2 faculdades por causa do meu filho. Hoje eu consigo dormir e estudar. Voltei para a faculdade, serei futura assistente social e Glória. com certeza ajudarei com minha futura profissão. Amém. E uma aqui do nosso pastor Mor, né? Pastor Carlos, colocando o seguinte: ao pastor Pedro e a pastora Camila pode estar sempre contando conosco, tá? Amém. Pastor Pedro, considerações finais, aqueles que estão assistindo, suas ovelhas aí, fica à vontade. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar. Eu costumo dizer que tem tanta gente melhor do que eu, mas Ele me deu o privilégio de poder fazer alguma coisa, pregar o Evangelho e agora cuidar especificamente de pessoas que possuem essa dificuldade e a gente dá a nossa contribuição. Agradeço então primeiramente ao Senhor. A minha família, minha esposa e filha, porque sem elas seria impossível, né? Elas tornam tudo mais fácil. O ministério, a igreja, ao qual o Senhor me confiou, que me apoia, que me ajuda. E aí, aos amigos em geral, você, pastor Júnior, abrindo esse espaço para a gente, nos Amém. levando a uma multidão de pessoas que nós não chegaríamos se não fosse através desse canal, através dessa oportunidade. Então, que Deus possa te abençoar, te recompensar. Se eu for agradecer aqui, é infinito, né? Pastor Carlos, a igreja pastoreada por ele, pastor Adeilto, que é o nosso colaborador, a sua igreja, Graça e Paz, a Aparecida, o Gustavo, mais conhecido como Gustavo do SOS, e aí vai, né? Então a gente tem eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão também pelo pastor Eduardo. O pastor Eduardo é lá do Centro Evangelístico Internacional em Cabo Frio, e ele atua na área social, e é um amigão que tem um carinho muito grande com a gente, né? Pastor Alexandre também. Então, eu não posso ficar citando, porque a gente pode ser injusto com alguém. Pastor Jackson, aqui da igreja, um amigão, também parceiro. Então, a minha gratidão a todos aqueles a quem o Senhor tem movido, direta ou indiretamente, para colaborar conosco, para nos ajudar, para nos assistir nas nossas necessidades, para interceder pela nossa vida, né? O missionário Vanderlei, que é incansável ao meu lado nessa obra. Fica a minha gratidão, que Deus possa abençoar cada irmão, cada um daqueles que participaram, interagiram, assistiram. A bênção do Senhor alcance todos em nome de Jesus. Amém. Pastora Camila. Eu quero também agradecer primeiramente ao Senhor, né, por todas as portas que Ele está abrindo para a gente, de alguma forma, através dos amigos. Quero agradecer o meu esposo também, que sem ele eu não ia conseguir dar conta de tudo isso. Meus 3 filhos, tenho uma menininha de 5, Davizinho de 6, o Caio com 15. Você sabe que biblicamente tem que ter 5, né? Não parou por aí. Eu estou no 1. Não parou por aqui. Vou ficar com 1 também. Não, já são 3, já está ótimo. Já está bom. E há vários amigos, Aparecida. Eu não posso deixar de agradecer ao Marquinhos também, da superintendência. Tem sido um amigão, falando de governo, porque a gente tem muita dificuldade para trabalhar, como bem falou o pastor Pedro, mas é alguém que, como pessoa, tem facilitado nessa questão de governo, né, para a gente se legalizar, tudo tem me ajudado muito, muito. O Gustavo, o pessoal do SOS Vida, o pastor Carlinhos, o senhor também, você também, né, senhor não está novo, a Mari, muitos amigos. A gente não pode citar nomes porque a gente vai esquecer de alguém, vai ser injusto. É bem complicado.
Mas Pastor William Silva, meu pai aqui em Cabo Frio, aquele que tem, né, os meus pastores também de Nova Friburgo, muita gente, se a gente for falar todo mundo, mas o coração é totalmente grato, porque ninguém faz nada sozinho, e se hoje a gente está conseguindo dar um passo, a gente não está sozinho nisso, né? Então, louvo ao Senhor por cada um. Amém. E eu queria agradecer a você que está acompanhando essa transmissão e dizer que eu estou muito feliz porque eu sei que no céu nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. E que, em nome de Jesus, esse vídeo sim alcance pessoas. Eu queria fazer só um pedido para você. Eu estava falando, pastor Pedro, pastora Camila, que ser missionário é orar, é fazer isso tudo. Mas você quer ver que você pode fazer uma missão agora? É fácil. É você pegar e compartilhar esse vídeo. Porque quando você compartilha esse vídeo, vai alcançar aqueles que a gente tem orado. Tem empresário que vai precisar ver isso, sabe? Talvez ele tenha condição de ajudar, mas não sabe como chegar. E de repente ele passando no Facebook, ele vai ver lá. Peraí, ainda há uma saída? Peraí, está falando o quê? Coisa de dependência química? Peraí, deixa eu ver isso aí. Eu tenho certeza que Deus, ele une, é cristocidência, ele vai unir o útil e o agradável. Então, quando você vai com a sua mãozinha aí e bota compartilhar, mas acabou a live, não tem problema, vai ficar gravado na página. E lembrando que no YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, ativa o sininho. Você pode ir no YouTube daqui a pouquinho, o André vai estar colocando lá. E quando já tiver o vídeo completo lá, você pode compartilhar pelo YouTube, que é mais fácil também de acompanhar, tá bom? Porque talvez nem todos tenham Facebook. Então eu deixo aqui meu agradecimento a você que esperou aí 1h30, 1h35, se eu não me falhe, aí a minha precisão de horário. Nosso planejamento era de 1 hora de transmissão, mas aprove o Senhor a gente alcançar aí com todas essas informações. Não foram todas as informações, porque muita coisa precisa fazer então a parte 2, mas eu deixo aqui o meu agradecimento que você nos acompanhou, dedicou o seu tempo para isso, porque você não perdeu o seu tempo, pelo contrário, você ganhou informação, e a informação é um poder muito grande que nós temos que ter sempre, e que Deus abençoe a sua vida. Deixo um beijo aqui para minha esposa Mariana, dizendo que eu te amo. Um beijo meu filho Murilo, ele que me ajuda a gravar, tá? Aquele videozinho que eu mandei, ele fala assim: papai, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, e dá o REC. Ele faz assim para mim, muito bem, galera, vamos. Eu vou e começo, e quando eu termino, ele já fica assim. Aí quando eu fui gravar o primeiro vídeo, eu falei assim: hoje nós temos o nosso talk show. Ele, mamãe, é talk go. Ele me corrige. 6 anos de idade. Então eu mando um beijo pro meu filho Murilo, que ele é uma bênção na minha vida. Já estou com saudade, quero ir embora lá para casa para estar com ele. E dizer aos meus pastores que eu amo vocês, a minha mãe, a todos também, eu agradeço de coração. E, por favor, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas. Amém? Deus abençoe. E lembrando que o nosso Talk Go é de 15 em 15 dias. Semana que vem nós não teremos. Então, na segunda semana, nós voltaremos aí com mais um programa. E Deus abençoe você e até o próximo. Valeu! Nothing can separate